a participação. Convido o diretor-geral da NTT, senhor Rafael Vitali, para ocupar a mesa que antecede a reunião de apresentação do plano de otimização do contrato da concessão da BR-101 Espírito Santo, Bahia. Pode sentar. Com a palavra o diretor-geral da NTT. Aqui tá. Bom dia, boa tarde, desculpe, boa tarde a todos. Eu queria, para fazer essa mesa de abertura, convidar, além da secretária de Transporte Rodoviário, Viviane S., para compor aqui a mesa de abertura e a gente fazer alguns esclarecimentos antes de apresentar o projeto, mas também convidar para que faça parte da mesa de abertura o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, para que a gente possa também apresentar aqui as diretrizes e os motivos que nos levaram a chegar a essa etapa de apresentação da proposta do projeto da Eco 101, da BR 101 aqui do Espírito Santo, né, cruza todo o estado de norte a sul, um dos mais importantes eixos logísticos do estado, se não o maior, e a importância da gente seguir e retomar as obras conforme a gente havia feito um anúncio anterior. Queria aproveitar aqui a abertura da mesa, antes de passar a palavra para o vice-governador em primeiro lugar e depois para a secretária Viviane, registrar as presenças do deputado estadual Fabrício Gandini, aqui presente, que também é o presidente da Comissão de Fiscalização da Infraestrutura aqui do Governo do Espírito Santo, importante presença aqui conosco, bem-vindo. Também o prefeito de Linhares, Bruno, o prefeito eleito de Fundão, Eleazar, e o secretário de Meio Ambiente, Aladim, da Prefeitura de Aracruz. Agradeço a presença de todos vocês. E para finalizar aqui essa breve abertura, gostaria de agradecer a hospitalidade da FINDES, na figura do seu presidente, Paulo Baraona. Acho que ele tem uma mensagem para nós. Você quer soltar essa mensagem agora aqui? Vamos ouvir então só a mensagem do presidente aqui da FINDES. Em seguida, a gente passa a palavra para o vice-governador fazer assim alguns comentários da visão do Estado e da classe política aqui do Espírito Santo, da importância desse projeto. Depois, secretário Viviane apresentando as razões de otimização. Indústrias do Espírito Santo. Infelizmente hoje não pude estar aí com vocês, mas em nome da FINDES gostaria de agradecer a todos os atores envolvidos nesse processo e reforçar que a participação da concessão da BR-101 é um tema de extrema importância para a infraestrutura do nosso Estado. Sabemos que o contexto que envolve a concessão e o contrato da BR-101 não é simples, mas também temos a convicção de que existe um caminho para destravarmos os gargalos logísticos existentes na rodovia. Por meio do nosso Conselho Temático de Infraestrutura, o COINFRA, temos acompanhado nos últimos anos os desdobramentos desse cenário de forma muito qualificada e próxima, o que nos mostrou a necessidade de revisão do contrato. Agora, com a oportunidade de renegociar a concessão, a solução proposta se mostra rápida e bastante aceitável. Essas condições são a principal garantia de que teremos mais flexibilidade ao longo do tempo, com instrumentos que permitam ajustes constantes, como a criação de gatilhos para ampliação de capacidade nos trechos com maior tráfego. Essa readequação é fundamental para a logística do Espírito Santo, que além de ser um estado com grande atividade portuária, está estrategicamente localizado no centro do país, sendo um ponto de conexão importante entre Nordeste e Sul do Brasil. A repactuação da BR-101 é um passo decisivo para buscarmos resolver os gargalos logísticos, melhorar a infraestrutura rodoviária do nosso Estado e impulsionar a competitividade da indústria capixaba. Vale destacar ainda que a FINDES vai encaminhar as suas contribuições técnicas por escrito, como parte do processo de renegociação do contrato da rodovia federal. Além disso, seguiremos acompanhando de perto essa evolução com diálogo e parceria junto ao setor produtivo, ao poder público e à sociedade, para garantir a execução adequada da proposta. Juntos, vamos fortalecer a logística e o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Paulo, trazendo vários dos benefícios que a gente vai atingir ao terminar essa solução
da otimização, modernização dos contratos. Então, eu queria só passar a palavra agora aqui para o nosso vice-governador, Ricardo Ferraço, seus comentários. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o Dr. Rafael Vitali, diretor-geral da NTT, cumprimentar a doutora Viviane, secretária nacional de rodovias do Ministério dos Transportes, cumprimentar o deputado Fabrício Gandini, cumprimentar os nossos prefeitos, prefeito Bruno de Linhares, prefeito Eliazar de Fundão, e esse conjunto aqui de lideranças expressivas, Celso Guerra, nosso subsecretário de Desenvolvimento. Agradecer à Federação das Indústrias por nos ceder esse espaço para que a gente possa cumprir uma etapa protocolar muito importante desse processo, um processo que demandou muita dedicação, muito espírito público e enorme criatividade para que, sob a liderança do ministro Renan Filho e do nosso secretário, do nosso diretor-geral da NTT, nós pudéssemos estar onde nós estamos. Por que eu digo isso? Porque tem basicamente 1 ano e 10 meses que nós estamos envolvidos diretamente com esse tema, a partir do momento que a concessionária Eco 101 devolveu formalmente a concessão ao governo federal. E nós tínhamos então apenas um caminho. O caminho era fazer os ajustes com a concessionária e buscar relicitar de novo a BR-101, o que pelas regras e pela burocracia do Brasil demoraria aí de 4 a 5 anos. Então, orientados pelo governador Renato Casagrande, nós iniciamos todo um entendimento com a NTT, com o Ministério dos Transportes, com a doutora Viviane, com o ministro Renan Filho, para que nós pudéssemos encontrar uma alternativa. Chegamos a aventar a possibilidade de assumirmos a BR-101, a exemplo do que fez o governador Mauro Mendes lá em Mato Grosso. Só que as circunstâncias eram diferentes, porque a concessionária lá tinha dado default e ela topou devolver sem qualquer tipo de indenização a concessão da BR-163. E a circunstância aqui era uma circunstância diferente, que a concessionária entendia e considerava que para nós assumirmos enquanto governo do Estado, nós deveríamos indenizá-la. E aí, esse entendimento, por óbvio, não caminhou, e foi com grande criatividade, capacidade empreendedora e espírito público que nós vimos a NTT e todo o seu time botar de pé a perspectiva e a possibilidade, com o apoio do Tribunal de Contas da União, do nosso extraordinário ministro Bruno Dantas, que colocou de pé o caminho alternativo de uma solução consensuada. Ou seja, pela primeira vez no Brasil, nós teríamos a oportunidade ou a recomposição de um novo escopo por parte da BR-101. E nesse novo escopo, nós poderíamos, cumprindo determinados protocolos, esse é um desses protocolos. O outro protocolo é levar essa proposta a B3, o que está programado para acontecer entre o final do mês de março e o começo do mês de abril. E aí nós vamos ter a retomada das obras efetivamente, né? O nosso balanço hoje qual é? O nosso balanço hoje é que nós estamos na antessala de uma proposta muito interessante para o nosso estado. Nós temos hoje já 117 quilômetros duplicados. Nesse novo contrato, nós teremos mais 170 quilômetros duplicados, teremos mais 41 quilômetros de terceiras faixas e nós teremos um conjunto de viadutos, passagens em níveis, que vão, por certo, melhorar muito a eficiência da nossa BR-101, mas não apenas a eficiência, também a segurança de brasileiros e capixabas que utilizam a BR-101. Então, além de nós darmos conforto e segurança a todos que utilizam a BR-101, nós temos uma questão central também que está relacionada à competitividade do nosso estado. A BR-101, ao lado da BR-262, ao lado da BR-259, são as 3 rodovias federais que cruzam o nosso estado. E todas elas de fundamental importância, mas a BR-101 joga um peso muito importante. Então,
nós estamos aqui em nome do governo do estado para poder saudar essa solução que a NTT colocou de pé pela sua, de novo, capacidade criativa e empreendedora e elevado espírito público, porque nós somos a primeira rodovia federal concessionada que buscou esse caminho. Nós estamos abrindo o caminho para um conjunto de outras concessões que, ao serem devolvidas, paralisariam investimentos em todo o país. Portanto, essa foi uma solução de muito bom senso e eu estou trazendo aqui a manifestação do nosso estado, do nosso governador, Renato Casagrande, de entendimento de que esse foi o melhor caminho e que nós temos muita confiança na condução do Ministério dos Transportes e na condução da nossa ANTT, a quem eu cumprimento aqui, cumprimentando o nosso diretor-geral, Dr. Rafael Vitali. Essa é a manifestação que eu gostaria de fazer em nome do governo do estado e dizer que nós temos pressa, muita pressa, para que esses investimentos possam ser retomados pelo peso, pela importância estratégica que eles têm para o Espírito Santo. Muito obrigado, boa tarde a todos. E o senhor mencionou, vice-governador, que faz 1 ano e 10 meses que nós estamos conversando sobre isso e que há pressa. De fato, nós também temos bastante pressa, mas eu gostaria só de fazer aqui alguns esclarecimentos e a secretária Viviane vai me ajudar, na verdade, ela que vai fazer a maior parte dos esclarecimentos, porque o que vinha acontecendo nos contratos de concessão rodoviária dentro da NTT, e é bom que todos saibam, é que em julho de 21 nós recebemos o comunicado julho de 22 recebemos o comunicado da Eco 101 de que ela estaria aderindo à lei das relicitações para que a gente pudesse trabalhar na devolução do ativo. E aquilo a gente já estava acumulando, né, secretária Viviane? Você que é servidora de carreira da NTT, hoje ocupa a chefia ali da Secretaria de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, sabe muito bem que nós já tínhamos pelo menos 4, talvez 5 relicitações já recebidas naquele momento, e o cenário dessas rodovias outras que estavam em relicitação era um cenário bastante preocupante do ponto de vista da expectativa, né, de cada um dos usuários dessas rodovias, porque não viam os investimentos acontecerem, continuavam a pagar pedágio e nós não conseguimos encerrar ali o contrato pelas dificuldades burocráticas, a complexidade natural desse processo que é a relicitação. E nós da NTT sinalizamos esse pedido de socorro, vamos dizer assim, um alerta muito grande que nós fizemos ao ministro Renan quando ele tomou posse em janeiro de 2023, como ministro de Estado dos Transportes, e acho que muito em virtude do seu apoio junto ao ministro, foi mais fácil dele compreender a real necessidade de enfrentarmos, como disse o vice-governador, com alguma criatividade, mas com muito senso de urgência e espírito público, encontrar uma solução para esse cenário, para que a retomada das obras pudesse acontecer o mais rápido possível e os benefícios de uma rodovia segura, de uma rodovia eficiente do ponto de vista da logística, possa trazer para cada uma das suas localidades, em cada região que ela corta, cada município que ela corta. Então, secretário Viviane, acho que é importante a gente trazer esse cenário de contextualização e como foi a proposta dessa nova política pública de buscar a modernização e otimização dos contratos, quais são os benefícios que elas trazem, que essa política traz para os usuários, para as regiões que vão ser beneficiadas a partir do novo contrato e como vai se dar, como se deu até agora e o que vai acontecer até o final desse processo, porque em seguida dessa mesa de abertura nós vamos passar para a apresentação técnica do projeto e aí vocês vão saber todos os detalhes de todas as obras, em que mês, em que cronograma vai acontecer, enfim, todos os aspectos mais detalhados. Mas, secretário Viviane, por favor, desculpe. Doutor Vitali, me permite só mais uma... Alô? Só mais uma importante observação, né? Ou seja, o que importa para o Espírito Santo e o que importa para os capixabas? O que importa é que nós vamos ter a retomada dos investimentos, que serão mais 170 quilômetros de duplicação, que serão mais 41 quilômetros de terceiras faixas e que estão garantidos os contornos rodoviários de Fundão, Ibiraçu e Linhares. Isso é que é fundamental para assegurar segurança, conforto
e produtividade para todos que utilizam a nossa BR-101. E, além disso, um conjunto de viadutos, tá certo, que estarão sendo descanso para caminhoneiros, enfim, todos esses equipamentos, eles nos fazem enxergar uma luz no fim do túnel para uma nova BR-101. Então, assim, são mais 170 quilômetros de duplicação, mais 41 quilômetros de terceira faixa, descanso para caminhão, os contornos de Fundão, Ibiraçu, Ilhares, e é isso que importa para os capixabas, né? Eu brinquei ali agora há pouco dizendo o seguinte: para nós o que importa é a cor do gato, é se o gato caça o rato, é que a gente possa de fato ter essa rodovia concluída para que nós possamos dar fim a essa novela e oferecer conforto e segurança a todos que utilizam a BR-101, capixabas e brasileiros. Muito obrigado. Perfeito, vice-governadora. Perfeito, é isso mesmo. São 7 bilhões de investimentos. Então, a gente tem a ampliação de capacidade da rodovia. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com os senhores para a gente falar de um projeto tão importante, né, Vitali? Que é a otimização dos contratos. Especificamente no trecho da BR-101 aqui no Espírito Santo, nós teremos 7 bilhões de investimentos de ampliação de capacidade, mais 3 bilhões de OPEX, que somados ultrapassam um valor que, infelizmente, nós não conseguiríamos fazer, por mais que o Ministério dos Transportes tenha se empenhado em aumentar o investimento público, é ainda insuficiente, considerando a pujança e o crescimento que essa região tem. Então, a parceria da iniciativa privada na execução de obras é muito importante. E, senhores, este ano, apesar do aumento que teremos de investimento público, nós teremos, pela primeira vez, o investimento privado sendo maior do que o público nesse país, o que fará com que a gente tenha ainda mais investimentos. Isso é muito importante, que, como o vice-governador comentou, é mais duplicação, são pontos de parada de caminhoneiros para motoristas que possam parar à noite, descansar e seguir caminho de forma segura. Pontos de ônibus, nós temos 75 pontos de ônibus, então é uma infraestrutura adequada ao Estado. Esse é um programa daqueles que a gente tem muito orgulho, vice-governador, de participar, que o projeto de otimização dos contratos, como o Vitali muito bem colocou, contratos que estavam ali estressados, é um termo que ele costuma usar, e estressa mesmo, não só o contrato, mas os usuários que querem obra, pagam pedágio e nem sempre têm essa obra. Contratos que não estavam performando de algum motivo. Não importa muito o que nos trouxe até aqui, mas o importante é que a gente não tinha execução de obras. E o que o usuário precisa é ter a execução de obras, é ter uma infraestrutura adequada para transportar os seus produtos, para poder seguir numa rodovia segura, seja durante o dia ou à noite, ou em chuva, para que a gente tenha redução no número de acidentes. E nós estamos falando dos contornos, que é muito importante, mas também de dispositivos em desnível nas principais cidades, que é realmente o ponto onde a gente tem o maior número de acidentes. Então, participar do programa de otimização do governo federal é algo que nos enche de orgulho, porque somado os 14 projetos que aderiram, né, as 14 concessionárias que aderiram à portaria 848, nós temos um potencial, senhores, de investir 110 bilhões em execução de obras nesse país. Então, otimizar um contrato é transformar a obra parada em obra em execução, em obra concluída. E é isso que a gente precisa. E quando a gente faz a comparação, né, o Vitali comentou, olha, essa concessionária estava no processo de devolução amigável. O que é isso? Ela não tinha mais viabilidade de manter esse contrato de concessão e ela estava devolvendo para a União, que é um processo longo. Nós tivemos o primeiro, que foi concluído, da BR-040 em Minas Gerais, que demorou 4 anos. Durante 4 anos, os usuários tiveram a suspensão da execução de obras. E depois nós fizemos toda a elaboração de um novo projeto, que no Brasil demora em média 4 anos. E a nova concessionária assumiu, e quando ela assume um trecho, ela tem que licenciar, obter projetos, elaborar projetos, isso demora
3 anos. Então, é um processo que é longo e o Espírito Santo não pode, não quer aguardar o término desse processo para ter obras daqui 7, 8 anos. Ele quer obra agora. E é isso que a gente vai apresentar para os senhores hoje. O acordo que foi feito num momento histórico entre o Tribunal de Contas, a ANTT, Infra-SA, Ministério dos Transportes e a concessionária, a gente fechou um acordo para ter a retomada de obras nesse contrato. E nós apresentaremos para os senhores, com bastante detalhes, os cronogramas, quando as obras estão previstas e quais obras serão essas. A ideia aqui é colher a opinião dos senhores para ver o que a gente pode incorporar e melhorar nesse projeto. Fico muito feliz de estar aqui hoje com os senhores apresentando esse projeto, que realmente é algo que a BR-101 e que o povo capixaba precisa e merece. Muito obrigada, senhores. Outra preocupação, me permita, doutor Vitália, é que nós precisamos receber da parte da ANTT e do Ministério a certeza, a segurança e a confiança de que não vai acontecer de novo o que aconteceu no contrato original. Que a gente possa expressar e sinalizar para o Espírito Santo que a curva de aprendizado nos leva à segurança e à garantia que nós não teremos nesse novo ciclo e nesse novo contrato os mesmos problemas que nós tivemos anteriormente, que levou ao não cumprimento das metas e, ao fim e ao cabo, levou à devolução do contrato, causando enorme prejuízo para os brasileiros e para os capixabas, né? Então, a sinalização de que esse segundo ciclo será um segundo ciclo que nós não teremos a reprodução ou a repetição dos problemas que nós tivemos no primeiro momento. Isso é muito importante, porque há, de certa forma, assim, com muita humildade, um ceticismo muito grande de que agora as coisas vão acontecer de verdade e que tipo de penalidade, que tipo de pênalti terá como consequência o não cumprimento dessas metas que foram repactuadas para a sociedade brasileira e capixaba. Se me permite, Vitali, essa foi uma preocupação que os senhores nos externaram e falaram numa reunião que nós tivemos com o ministro Renan aqui em Vitória. E que os senhores nos falaram exatamente isso, estava o senhor presente, o governador presente. E essa é uma preocupação do Ministério dos Transportes. É uma ação que é feita de uma forma emergencial para resolver um problema, até porque para a gente vender, e estamos vendendo muito bem os nossos projetos lá fora, tivemos a participação de uma empresa estrangeira, desde 2007 nós não tínhamos a participação nos nossos leilões de empresa estrangeira, nós temos aí uma quantidade de leilões bastante significativos, 4 só em dezembro, para os senhores terem uma ideia, todos com bastante participação, mas a gente precisava arrumar a casa, né? É difícil trazer investidores estrangeiros quando a gente está com 14 contratos que não estão performando, que não estão executando obras. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma muito controlada e muito cuidada. E os senhores podem ter a certeza que quando a gente fala em otimização, a gente fala em modernização, que significa que a gente vai pegar um contrato da primeira, segunda etapa, como é esse caso, ou terceira etapa, e trazer a nova realidade, a nova política de outorgas, onde há gestão por incentivo. O que significa gestão por incentivo? Significa, por exemplo, que a tarifa só sobe depois que as obras são entregues. Então, isso para o usuário é gratificante. Ele sabe, olha, entregou parte das 170 quilômetros de duplicação, eu vou ter ali um aumento tarifário, mas não antes disso. E para a concessionária, funciona como um incentivo para ela entregar obras. E durante todo esse período de renegociação, que começa a obra a partir do momento que se assina o termo aditivo, que também é uma inovação, ela tem um acompanhamento trimestral por parte da ANTT, com verificadores independentes, e se ela descumprir as metas estabelecidas, o cronograma estabelecido de execução e entrega de obras, por 2 trimestres consecutivos, ela já sai, que é o que a gente chama de caducidade expressa. Então, a gente está negociando um contrato, colocando a execução de obras, mas com muito controle, vice-governador. Tenha certeza que a gente vai cobrar a execução dessas obras. Perfeito, Viviane, perfeito, vice-governador Ferraço.
Acho que o destaque que tem que ser feito justamente é esse, é um processo de modernização dos contratos. Os contratos de concessão rodoviária já estão na sua 5ª etapa. Os últimos leilões que a gente vem fazendo e que têm sido muito bem divulgados e que, diga-se de passagem, têm sido referências internacionais, inclusive, com investidores internacionais vindo. E a gente não podia deixar de trazer os contratos mais antigos que estavam estressados, como a própria secretária disse, para essa nova realidade, a realidade da 5ª etapa, a realidade da regulação por incentivos, com toda a vantajosidade que foi colocada, com todo o benefício que foi colocado pela secretária para o usuário. E como disse o vice-governador, para nós o que importa são as entregas que vão ser feitas para a sociedade, a melhoria da segurança e da fluidez da concessionária ou da rodovia para os usuários. Por isso o processo bastante criativo, que faz um acordo com a concessionária, valida isso em mercado junto à B3, como disse o vice-governador, previsão disso acontecer em abril, para que a gente possa retomar a obra ainda no 1º semestre, seja com essa concessionária ou com outra, nesse procedimento de verificação trimestral, durante um período de transição, degrau tarifário, a tarifa só aumenta conforme for entregue as duplicações, e acredito que dessa forma, a NTT estando presente, tendo o suporte do Ministério e a colaboração do Tribunal de Contas da União, nós vamos conseguir, de fato, transformar, né, ou melhor dizendo, revolucionar a logística aqui do Espírito Santo. Observem o que foi dito aqui pelo Dr. Vitale, com essa concessionária ou com outra. Porque vai a leilão, vai a B3. E se aparecer um outro grupo que ofereça uma proposta melhor, ele leva. Então nós não estamos condicionados a nada. Vai a mercado e o mercado vai decidir se essa proposta ou outra proposta poderá sair vencedora. Essa é a engenhosidade desse processo que foi construído a 4 mãos pelo Ministério, pela agência e pelo Tribunal de Contas da União, né? Bom, acho que esses são os recados principais, né, os highlights que a gente precisava fazer nessa mesa de abertura. Agradecer a presença do vice-governador Ricardo Ferraço aqui conosco hoje. Agradecer a presença de cada um de vocês. Ter o Ministério ao lado da NTT nesse processo, o secretário Viviane leva essa mensagem também para o ministro Renan. Muito importante essa compreensão de vocês e o suporte que vocês estão dando a diretriz correta para a gente executar um programa de modernização de contratos que vai ser extremamente relevante para o Brasil e aqui especificamente na BR-101 Espírito Santo, para todo o Capixaba, para a região aqui do Espírito Santo. Tenho certeza que será um sucesso, nós vamos em breve ver a retomada das obras e nós vamos ter a felicidade de poder voltar aqui várias vezes para novas ordens de serviço, para novas entregas e aí observando a redução da acidentalidade, a redução dos congestionamentos e a melhoria gradativa aí da logística do Espírito Santo. Vou encerrar aqui a mesa de abertura, agradecer mais uma vez Viviane Ferraço e devolver a palavra para o cerimonialista para a composição da mesa técnica. Agradecemos aos componentes da mesa. Trabalhos da reunião de apresentação do plano de otimização do contrato de concessão da BR-101, Espírito Santo, Bahia. Estão previstas reuniões presenciais nas seguintes cidades e datas. Hoje, dia 26 de novembro, das 14 às 18 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo. E no dia 4 de dezembro, das 10 às 18 horas, no auditório do edifício sede da ANTT.
convidamos para compor a mesa diretora da reunião o presidente da sessão e ouvidor da NTT, o senhor Robson Crepaldi, o presidente da consulta pública, o senhor Tiago Martorelli, e o superintendente de concessão da infraestrutura SUCOM NTT, o senhor Marcelo Fonseca. Podem se sentar. Com a palavra, o presidente da sessão, o senhor Robson Crepaldi. Boa tarde. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da NTT, eu gostaria de saudar os participantes dessa reunião presencial e agradeço as palavras do diretor-geral Rafael Vitali aqui, que antecedeu a mim. Declaro aberta essa reunião para apresentação do plano de otimização do contrato de concessão relativo à BR-101 Espírito Santo, Bahia, atualmente sob concessão da Eco 101, concessionária de rodovias SA, com extensão total de 478,7 km, bem como no âmbito do sandbox regulatório, receber sugestões aos documentos que possam ser aplicáveis aos demais processos de otimização de contratos de concessão submetidos a SESEX consenso do Tribunal de Contas da União, conforme Instrução Normativa TCU 91/2022. Meu nome é Robson Crepaldi, eu sou ouvidor da NTT e fui designado como presidente dessa reunião para este ato público. Cabe ressaltar que há um processo de consulta pública aberto para contribuições formais por escrito. A documentação completa relativa ao objeto desta reunião está disponível desde o dia 4 de novembro de 2024 no sítio eletrônico da NTT, www.antt.gov.br. Acesso à informação, participação social, consulta pública número 1/2024. Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail cp001_2024@ntt.gov.br. Esta reunião está sendo gravada e ficará disponível no canal da NTT no YouTube. Não serão recebidas contribuições por escrito durante esta reunião presencial. E feito esses registros dessas informações, eu convido o superintendente da SUCOM, o senhor Marcelo Fonseca, para fazer a apresentação do tema. O senhor tem a palavra, doutor Marcelo. Pronto. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui, hoje nessa apresentação pública do plano de otimização da BR-101 Espírito Santo, Bahia. Temos aqui uma apresentação em que a gente vai procurar elucidar todos os aspectos, né, desse plano de otimização. Já foi muito bem iniciado aqui pelas falas do nosso diretor-geral, da secretária Viviane, do vice-governador Ferraço, do objetivo, né, dessa proposta. E a gente vai colocar aqui, então, maiores detalhes técnicos, né, tudo que envolve esse processo de otimização do contrato. Aqui para que possa também acompanhar com vocês. Então, nós temos, primeiramente, aqui um contexto, né, da solução consensual, as bases que ela foi concebida juntamente ao Tribunal de Contas da União, e também muito amparada na política pública, né? Então, nós temos aqui uma política pública que é colocada pelo Ministério dos Transportes no início do ano passado, né? Foram feitos alguns GTs, primeiramente, grupos de trabalho que desenvolveram essa ideia das repactuações, né, das otimizações de contrato. Tínhamos tido uma experiência já no Mato Grosso, que foi até comentado aqui na mesa inicial, de um contrato que foi assumido pelo Estado do Mato Grosso, e aí a ideia aqui é que a gente desse, então, continuidade a esse programa de otimizações por meio da Câmara de Solução Consensual do Tribunal de Contas da União, que ela é constituída, então, a partir dessa experiência piloto, né, uma primeira experiência que foi realizada no Mato Grosso. O Tribunal de Contas, no final de 2022, edita a IN 91, Instrução Normativa 91, e cria uma Câmara de Solução Consensual,
que vai permitir, então, dar governança, que essa discussão possa ser feita em bases mais sólidas, com a participação de todos os atores na mesa, a agência reguladora, o Ministério, a própria concessionária, né, detentora daquele ativo, e o Tribunal de Contas da União, né, fazendo toda o acompanhamento e a moderação, mediação desses trabalhos, né? Então, nós tivemos essa tramitação ocorrendo entre fins do ano passado, início desse ano, e ali se chegaram, então, a novas bases de como poderia ser feita, então, a reestruturação desse contrato de concessão, de forma a potencializar, né, a entrega de investimentos, você ter uma capacidade econômico-financeira de que os resultados pudessem voltar a acontecer. Então, nós tivemos aqui o Acórdão 1996, de 25 de setembro de 2024, que confirmou a viabilidade jurídica dessa solução, colocou algumas condicionantes a serem cumpridas, né, que já estão sendo endereçadas, aprovando, então, a solução consensual. E isso foi feito também na sequência para outros 2 casos, o que mostra que a política toda de otimizações de contrato ela é uma política que está sendo bem recebida, né, pela Corte de Contas, mostrando a sua legalidade, sua viabilidade jurídica. Outros 2 casos da Fluminense e da MS Via também receberam posteriormente essa aprovação do tribunal e são muito parecidos, né? Essas soluções, as 3, elas guardam as mesmas bases e a gente vai apresentar aqui como isso se traduz na prática. Em termos de diretrizes, nós temos aqui a defesa do interesse público, ou seja, buscar soluções que sejam interessantes do ponto de vista do interesse público, né, que tragam vantajosidade, que tragam benefícios evidentes e numa relação boa, numa relação de custo-benefício entre tarifa e serviços que são entregues, sempre favorável. Nós temos a questão sempre de olhar a viabilidade técnica e jurídica, então é empregado toda a expertise da NTT, do Ministério dos Transportes, na análise das propostas que chegam às nossas mãos, e isso é feito também pelo Tribunal de Contas, e a aferição dos cumprimentos de normativos, né, toda a questão de cumprimento da própria política pública é feita. Existe uma premissa de retomada imediata de investimentos, então o que a gente quer fazer aqui é que rapidamente, né, o usuário ele passe a sentir a retomada daqueles investimentos que estão há muito paralisados, né, há anos que não se consegue dar a performance esperada para esse contrato de concessão, e fazendo isso com tarifas menores do que a média dos novos projetos. Então, mesmo que fizéssemos novos projetos, o que a gente procura assegurar aqui é que a tarifa que se chega nesse acordo, né, ela seja inferior ao que a gente vem praticando hoje em novas concessões. Esse ano nós estamos tendo 7 leilões da NTT, né, de novas concessões, e o que a gente busca é que, dentro desse grupo de novos contratos que estão atualizados, a gente trabalhe com uma relação tarifária também sempre vantajosa. E, por fim, aqui em termos de diretrizes gerais, né, a redução de acidentes e a melhoria da fluidez são os objetivos principais, né, que se colocam quando se estrutura uma concessão de rodovia. O conforto do usuário, a fluidez, né, o deslocamento dele do ponto A para o ponto B com a celeridade necessária, e também a questão de não gerar ou buscar uma redução ao máximo do número de acidentes na rodovia. E aí nós fazemos isso aqui por meio de alguns instrumentos, né, e a gente destaca algumas questões aqui da solução consensual, que são a antecipação de cronograma. Então a gente antecipa em pelo menos 3 anos o que poderia ser um novo contrato de concessão. Caso chegasse ao encerramento desse contrato, a gente teria sempre um tempo para retomar investimentos em novos contratos, porque a relação é nova, né? Então aqui, permitindo que você mantenha uma relação com o contrato de concessão, você já tem uma empresa preparada, que tem uma relação de trabalhadores contratados, de empresas fornecedores, que têm relações já estabelecidas, né? Toda uma cadeia que pode ser reativada, assim como o uso de licenças ambientais já emitidas, né? Projetos que foram desenvolvidos, eles podem ser rapidamente empregados, diferentemente de se houvesse uma ruptura nesse contrato de concessão. As tarifas aqui elas são vinculadas ao cumprimento de obras, o que é uma novidade, né, para os nossos contratos de concessão. Nós recentemente passamos a incorporar em novos contratos a ideia de que a concessionária ela recebe incrementos tarifários quando ela vai entregando obras, e esse conceito é levado aqui, é potencializado, é levado para todos os elementos do contrato, né, de forma que a tarifa vai sendo gradualmente atingida. Então, a priori, a concessionária ela sai com uma tarifa mais baixa e ela vai acessando, então,
os níveis da tarifa cheia, né, a tarifa que remunera todos aqueles investimentos, quando ela vai entregando justamente ao usuário. As regras aqui são muito mais rígidas em termos de cumprimento, então há um acompanhamento mais intensivo em trimestres, né, por um período de transição de 3 anos, em que há consequências muito mais duras, caso se descumpra algo nesse período, né, mais imediatas, mais rápidas, inclusive, e é um pressuposto também a gente ter uma renúncia completa de todos os litígios, né? São contratos que tinham problemas de performance, recebiam uma quantidade considerável de multas, inclusive, judicializavam questões, enfim, tinham discussões até em nível administrativo com a NTT, e a ideia aqui é que tudo isso seja vencido, ou seja, limpar a mesa e ter uma nova relação a partir daí, né, abrindo mão de todos esses pleitos de reequilíbrio, inclusive de contrato, que poderiam ser colocados junto à NTT. E isso tudo gera uma porção de externalidades, né, positivas. A gente começa falando aqui sobre o efeito sobre a demanda, né, então um estímulo à própria economia, né, com a retomada dos investimentos. Nós colocamos aqui a questão do efeito multiplicador sobre a demanda, né, na economia, aumentando o PIB, tendo um potencial de disseminar esses incentivos dentro da economia local e potencializando o crescimento econômico. Um encadeamento sobre diversos setores que podem utilizar dessa infraestrutura, a geração de renda, empregos, né? A gente coloca aqui uma estimativa de 102 mil empregos que serão gerados a partir da retomada dos investimentos e, naturalmente, também a arrecadação tributária que isso gera, que em parte fica pelo ISS nos municípios, né? Em parte em outros impostos nessa cadeia. Temos ganhos de eficiência, de produtividade, né? Esses investimentos na logística eles ajudam a reduzir o custo do Brasil e reduzem o tempo de viagem, então gerando mais produtividade, beneficiando os passageiros, né, de eventual transporte interestadual, os próprios usuários dos seus locamentos, mas sobretudo o custo das empresas, né, que fazem sua logística, seu frete de forma mais célere e, portanto, conseguem maior rendimento, maior rentabilidade em função disso. Temos a questão também de gerar menos poluição, né, com menos retenção de tráfego, a gente tem menos CO2 emitido e também uma redução substancial dos custos de acidentes, né? Sabemos que com a introdução de investimentos há ganhos expressivos que se conseguem em termos de vítimas desses acidentes, sobretudo vítimas fatais, né? A gente coleciona na NTT números bastante expressivos quando você introduz, né, investimentos dessa magnitude que a gente está mostrando aqui, como duplicações, faixas adicionais, enfim, dispositivos em desnível, e tudo isso, então, vem como externalidade. Colocamos aqui também a questão da mitigação do que se chama de risco moral. Basicamente, seria o risco de você atrair um comportamento oportunista daqueles que negociam, né, diretamente com o poder concedente, e aqui se considera, então, a realização de se fazer um processo competitivo, né, um processo que vai permitir que eventuais assimetrias sejam resolvidas e a gente tem uma validação dessa proposta que está colocada hoje na mesa por meio do mercado. Então, caso alguém, né, no mercado possa ofertar uma condição melhor do que essa que hoje o Grupo EcoRodovias coloca, isso pode ser feito um processo, né, de leilão, em que o vencedor poderia assumir essa nova concessão, e isso acaba por mitigar esse risco, então, da negociação bilateral e esse chamado risco moral, né, que existe de comportamentos que poderiam ser oportunistas nesse processo. E para isso a gente desenvolveu, então, a ideia de sandbox regulatório, que é um teste de solução regulatória. É uma inovação, é a primeira vez que isso vai ser feito no âmbito federal, né? A gente tem, então, e também no âmbito nacional, né? Não temos experiência sequer em estados desse tipo de processo de repactuação associado a um processo competitivo. E isso vai ser feito, então, nesse ambiente bastante controlado, chamado de sandbox, em que existe uma comissão acompanhando, né, todo um rigor em todos os procedimentos. E um dos objetivos dessa consulta pública que está em curso é justamente coletar contribuições nesse sentido e aperfeiçoar esse procedimento competitivo. Mas, basicamente, a ideia é levar aqui a leilão. O leilão seria feito na B3, né? A gente programa ele entre abril e maio deste ano que vem, a gente ter esse leilão realizado.
E aqui o objetivo, então, é todas as variáveis, né, da modelagem econômico-financeira serem validadas e a gente fazer, então, um teste que permite aprimorar esse próprio mecanismo e ele ser replicado em outros futuros contratos também. Então, aqui a dinâmica que se coloca é a apresentação de um edital. Então, o processo aqui ele culmina na sequência da apresentação de um edital que será publicado em conjunto, né, pela concessionária que está ofertando esse ativo e pela NTT. O critério de julgamento desse processo competitivo é o de menor tarifa, então todo excedente, todo o valor gerado que possa vir a ser ofertado pelo mercado, ele retorna para o usuário, né, isso é baseado no que a gente faz tradicionalmente em novos contratos, né, em que se tem um deságio possível até 18% sem contrapartidas financeiras, e a partir de 18% a gente passa a exigir que sejam colocados valores adicionais, né, então gerando uma segurança de que não vai haver um deságio também bastante excessivo, né, um deságio que possa comprometer o futuro do projeto, né. A atual controladora, a EcoRodovias, ela tem que abrir todas as informações no data room sobre a companhia, então todas as dívidas, né, quem são os credores, todos os passivos que ela tem, ambientais, trabalhistas, enfim, toda a condição empresarial, societária dessa companhia, porque é uma companhia que poderia ser vendida, né? Ela pode ser vendida nesse processo para um terceiro que oferte, então, no processo competitivo, então há uma necessidade de conhecimento de todas essas condições, né? Então, a gente parte com a proposta que está na mesa hoje aqui, né, que a gente vai detalhar na sequência, do Grupo EcoRodovias, como sendo um primeiro envelope, né, uma primeira proposta, e o mercado depois vai ter um momento em que ele pode fazer contrapropostas em cima dessa primeira proposta que está colocada, ofertando essas vantagens. A única condição é pagar um valor de 320 milhões que foi estabelecido como o valor do ativo, né, o valor que vale hoje a companhia, e a partir daí poder dar esses deságios progressivos aí sobre a tarifa de pedágio. A Eco 101 ela já parte, então, como participante desse processo, né? Ela, caso você não tenha outros concorrentes, ela é quem já assume essa condição inicial com a primeira oferta, e não havendo, então, interessados, ela se manteria no ativo. Mas havendo, ela pode, inclusive, disputar em viva voz, né, numa disputa de leilão em viva voz, após a apresentação da proposta inicial pelo mercado. O processo de sandbox, ele está aqui, a gente traz alguma informação de serviço aqui, que ele está aberto, né, até o dia 23 de dezembro, até as 18 horas do dia 23 de dezembro, e todos podem contribuir, então, eletronicamente. Aqui é uma sessão mais de apresentação do projeto, para a gente tirar dúvidas, fazer esclarecimentos. Se caso queiram contribuir, peço que façam isso formalmente, por meio desse link no nosso sistema participante, né, em que a gente vai poder, então, prestar mais esclarecimentos ou ainda incorporar contribuições que sejam colocadas em relação ao processo competitivo. O fluxo aqui desse sandbox regulatório, né, nós temos esse momento aqui de consulta pública, em que está sendo apresentada a proposta, né, passamos já por alguns passos de criação do sistema de sandbox, e a expectativa é que em janeiro nós tenhamos a publicação desse edital, ele fique aberto por 100 dias, e, como eu falei, em abril, mas no máximo até maio, a gente tem aqui a realização da sessão pública de leilão, né? E então tudo isso será divulgado na nossa página, né? Vocês vão ter acesso a toda a documentação preliminar, as minutas, né? Elas já se encontram disponíveis desde a abertura desse processo de consulta pública no sistema participante, no nosso próprio data room da NTT. Eu passo aqui então a falar, após essa parte do processo competitivo, da estrutura toda, de como foi pensado, do caso concreto do processo de otimização da Eco 101. Nós temos um contrato de 478 quilômetros, cujo início se deu em 2013, com prazo originalmente fixado em 25 anos, e a proposta agora que está colocada, ela considera 10 anos adicionais em termos de extensão, né, alteração do prazo contratual, para que possam ser amortizados todos os investimentos que estão sendo pensados para esse novo período do contrato. Então, nós teríamos 24 anos a partir da assinatura, com um investimento de bastante vulto, de 7 bilhões, que serão aplicados, né, em CAPEX, o investimento propriamente dito,
mais 3,31 bilhões em OPEX, que são os recursos operacionais para os atendimentos acontecerem, né, a operação toda da concessionária ao longo do período todo dos 24 anos. A gente sai aqui de uma taxa de retorno original de 10,47%, que foi aquela do leilão feito em 2012, né, o contrato assinado em 2013, para uma taxa menor hoje de remuneração da concessionária, que é de 9,21%, né, na categoria de risco inicial da NTT. Hoje a NTT possui uma diferenciação de categorias de risco. Essa responde pela categoria 1 de risco da NTT, atualizado à época da elaboração da proposta. Então, 9,21% é a remuneração da concessionária nesse processo. A gente vai passar aqui na sequência um vídeo explicativo, né, com alguns grandes números, destaques da concessão, para vocês terem uma ideia mais ilustrativa. Se puder clicar no play só, ele passa. Por onde passa o desenvolvimento do Espírito Santo? Passa pela confiança de quem enxerga uma nova via e pelas obras que conectam caminhos e aproximam pessoas. Passa pela estrutura que valoriza quem move o Brasil e pelo cuidado com todas as vidas que cruzam o caminho, dentro e fora da rodovia. Passa por soluções que tornam o trânsito mais fluido e trazem a certeza de um novo horizonte. Passa por um trabalho que visa tornar o Espírito Santo hub logístico do Brasil. A modernização do contrato de concessão da BR-101 é um marco no Estado. Um compromisso com a segurança, a mobilidade e o desenvolvimento sustentável. Juntos vamos construir um novo caminho para os capixabas. O desenvolvimento do Espírito Santo passa por aqui. Então, nesse breve vídeo, nós tivemos alguns números, né, grandes números que estão representados aqui também nesse próximo slide. São números bastante expressivos. Nós temos 170 quilômetros de duplicações, mais 41 quilômetros de faixas adicionais em pista simples, né, ou seja, toda a rodovia ela recebe um tratamento, né, ou de faixas adicionais ou de duplicação. Temos a previsão de contornos urbanos nos municípios de Ibiraçu, Fundão, e Linhares, né? Linhares sendo considerado mediante anuência da NTT, né? Uma ideia de gatilhos que serão executados ao longo do contrato, ainda dentro do período do ciclo original de investimentos, dentro dos 10 anos iniciais do contrato. Interseções em desnível, temos aqui 11 diamantes, que é o dispositivo mais robusto que temos para interseções, né? Em desnível, 3 trombetas e 2 retornos em desnível. Então, aprofundando aqui a questão dos contornos urbanos, né, nós temos já 2 contornos, depois a gente vai apresentar os cronogramas deles, Ibiraçu e Fundão, já previstos, né, com prazos definidos para sua execução, e a questão de Linhares é uma questão de definirmos o orçamento, né, detalharmos o orçamento desse investimento. Então, a priori, ele não foi inserido dentro da modelagem, mas existe um gatilho já dentro do contrato que permite que se faça esse estudo mais detalhado, né, um EVTEA completo, apresentação de projetos executivos, para que até o 8º ano a gente tenha, então, a aprovação e a execução dessas obras de Linhares aqui. Então, essa é uma particularidade, né, em relação a esse investimento, né, diferentemente dos demais que estão aqui já considerados, e aí passará por uma anuência da NTT para validação desse orçamento, para que aí seja executado, mas o mérito da inclusão ele já está aqui previsto dentro da proposta, né? Temos também 8 rotatórias alongadas, 40 novas passarelas para pedestres, 35 quilômetros de vias marginais, tratando aí, né, todos os conflitos urbanos que a gente tem ao longo do trecho, 2 pontos de parada e descanso para caminhoneiros, que é uma inovação também recente dos contratos de concessão, onde se tem todo acesso à infraestrutura para descanso, né, internet, banheiros, chuveiros, enfim, para que esses caminhoneiros possam lá, motoristas profissionais possam descansar. Temos também aqui a reforma e adequação de unidades operacionais da Polícia Rodoviária, assim como uma
delegacia. 6 quilômetros de ciclovia estão previstos na proposta e 75 pontos de ônibus. Esses são os grandes números aqui dentro. E aí a gente vai trazer aqui também mais um vídeo. Se puder colocar também o play, que mostra então um pouco da projeção disso, né, de um exemplo de... A ECO 101 avança com as obras de duplicação no trecho sul da BR-101, entre os quilômetros 357 e 373, entre os municípios de Anchieta e Iconha. O novo trecho duplicado será interligado ao contorno de Iconha, formando um corredor contínuo em pista duplicada desde a região da Grande Vitória. A obra demanda investimentos da ordem de 139 milhões, com geração de 200 empregos entre diretos e indiretos. Será construída uma nova ponte sobre o rio Itaperoroma, quilômetros 367, além do reforço e alargamento da ponte existente. A construção dos viadutos na interseção em desnível do quilômetros 370 será executada no topo de aterros com contenção. O novo dispositivo permitirá que os veículos que acessam a rodovia S-375 e as praias de Piúma transitem pelas vias laterais e cruzem a rodovia sob os viadutos sem interferência com a pista, enquanto os demais usuários seguem viagem pela BR-101. Além de investir na modernização da BR-101 e na melhoria na fluidez do tráfego, a ECO 101 aposta fortemente na sustentabilidade, com a utilização do pavimento conhecido como asfalto borracha. Possui em sua composição pó de borracha de pneu reciclado, além da utilização do material fresado reciclado e de coproduto siderúrgico nas camadas de base e subbase do pavimento, respectivamente. Aliado ao fator ambiental, o asfalto borracha proporciona maior durabilidade ao pavimento e aderência dos pneus, trazendo mais conforto e segurança aos usuários da rodovia. ECO 101. Trabalhando e investindo no Espírito Santo. Da proposta da nova concessão, nós temos aqui, então, nas barras mais escuras, no azul mais escuro, a ampliação de capacidade e melhorias na rodovia, né, que são as duplicações, faixas adicionais, os dispositivos. Então, a gente percebe que há uma grande concentração nos 3 primeiros anos, que é justamente a ideia de um período de transição em que se concentra os investimentos, né? Nós temos aqui quase 2 bilhões que serão investidos nesse período, e o ciclo segue bastante robusto até o 7º ano, né? Uma participação ali entre 400 e 700 milhões de reais por ano sendo investidos na rodovia, e aí mantido parcialmente, né, até o final do período, né, até o 24º ano. Alguns investimentos ainda de ampliação seguem, né, posteriormente, e a gente tem todos os investimentos no azul mais claro aqui de recuperação, manutenção e conservação também do pavimento da rodovia, que é um investimento bastante importante que tem que ser periodicamente retomado, né, de forma estrutural, para que a gente mantenha a qualidade dos indicadores da rodovia, e isso compõe então os 7,08 bilhões que estão sendo aplicados. Em termos de destaques aqui, ampliação de capacidade, nós temos a execução de faixas adicionais no trecho ao norte, né, nas proximidades da Bahia. Nós temos aqui, então, 41,1 quilômetros de faixas adicionais. Temos essa questão da inclusão do contorno de Linhares, né, que eu já comentei aqui, né, como vai ser feita o procedimento. Os contornos de Ibiraçu e Fundão, de 4,2 quilômetros Ibiraçu e Fundão 11,4, e a execução dos 170,7 quilômetros de duplicações, né, nesse trecho todo do sul até Linhares, estão localizadas as duplicações. Aqui fica um pouco mais claro nesse próximo slide, né, a disposição entre as duplicações. Estão partindo do sul, o trecho todo será duplicado, né, até a proximidade ali de Linhares, né. Os trechos aqui I, G, F, E, D, C, B, todos eles estão nesse cronograma, considerando aqui a conclusão desses investimentos até o 7º ano. E temos já desde o 1º ano, aqui no trecho F, aí eu chamo a atenção justamente para os cronogramas aqui na base, desde o 1º ano, trechos F, G, né, seguem a execução com entregas, né, o trecho D no 2º ano, posteriormente nós temos o G concluído no 5º, né, seguimos aqui com C também anteriormente, inclusive no 4º ano,
o I no sétimo, então a gente vai abrindo frentes, né, de duplicação, de forma que nesse período aqui, dos 7 anos, as duplicações são entregues e também os contornos de Fundão e Ibiraçu, juntamente ali do trecho C. Os trechos A e H, eles são trechos que hoje existe um impedimento, né, em função de restrição ambiental para suas duplicações, então foram dimensionados para esse trecho, faixas adicionais, que são investimentos possíveis, né, diante da conformação da preservação que existe em função da reserva de Soretama na região e suas áreas adjacentes, né, contíguas à própria reserva, que hoje impedem, mas caso se avance futuramente nesse processo de licenciamento ambiental, é possível incluir posteriormente também as duplicações, mas como não há esse consenso hoje junto aos órgãos ambientais, se entendeu aqui por colocar os investimentos possíveis, né, e já de forma mais imediata. Então, são feitos no 6º e 7º ano, concluídos até o 8º ano. A gente vai colocar a apresentação toda no site. A gente vai colocar na sequência. Passando aqui para a parte de operação e atendimento ao usuário, nós temos aqui uma instalação de câmeras de CFTV adicionais, as que já existem hoje na rodovia, então uma grande ampliação desse sistema. Vamos passar a contar então com mais de 220 câmeras de monitoramento, o que cobre 70% de toda a rodovia, né? Então todos os trechos mais relevantes, mais críticos estarão todos cobertos aqui pelo sistema de CFTV. Teremos, como já falado, 2 pontos de parada e descanso, cujo funcionamento é 24 horas, para que a gente traga essa camada adicional de segurança, permitindo que esses motoristas profissionais possam realizar o seu descanso. Teremos também a implantação de um posto de pesagem com já a tecnologia de pesagem dinâmica, pesagem em movimento, em alta velocidade, né, inicialmente trabalhando como forma seletiva e posteriormente podendo passar a ser o sistema definitivo de pesagem, inclusive complementado. Hoje a NTT trabalha com um processo de outro sandbox, né, que é um teste justamente da solução da pesagem dinâmica. Então essa possibilidade de, já se tem o primeiro equipamento, isso pode expandir na sequência. A continuidade do serviço de atendimento, nós temos aqui os parâmetros de desempenho do contrato, né, então os atendimentos de ambulância do tipo C, né, aquela que é mais rápida para você se deslocar e chegar às localidades em 20 minutos, tempos máximos, né, até 20 minutos. A ambulância do tipo D, que contempla UTI dentro dela, em no máximo 60 minutos. E os guinchos leve e pesado, respectivamente, aqui 60 e 90 minutos. Então, perfazendo todo esse sistema de atendimento, cujos investimentos, né, juntamente com o sistema todo de bases operacionais, de praças, enfim, a gente tem aqui 3,31 bilhões na parte operacional. Em termos de política tarifária, existem diversas modernizações aqui dentro do contrato que vai ser aditivado, né? A gente tem um termo aditivo que, na verdade, transforma bastante substancialmente o contrato e coloca esse contrato no estado da arte, naqueles modelos mais atuais que nós temos de contratos de concessão, cujos resultados vêm sendo muito interessantes, né? Os contratos de 4ª e 5ª etapa, que têm entregue seus investimentos, que possuem incentivos muito mais adequados. E em questão tarifária aqui nós temos descontos ao usuário, né? Temos o DBT, que é um desconto pelo uso do pagamento automático. Todos os usuários que portarem a tag, né, tiverem o pagamento automático já habilitado, terão direito a esse desconto de 5% sobre a tarifa. E temos isenção também aos motociclistas, né? Todos os motociclistas deixam de pagar a tarifa de pedágio nesse novo formato, não há mais tarifa para motos. Outro desconto aqui para os usuários de leves, aí, no caso, que são os descontos de usuário frequente, um desconto para usuários que têm uma frequência de passagem, né, dentro da rodovia, dentro do mês calendário de até 30 passagens, ele vai recebendo descontos progressivos de acordo com cada uma das passagens. E a gente tem uma tabela aqui com descontos que vão sendo aplicados progressivamente e no acumulado, na média do mês, você chega a descontos substanciais, né, muitas vezes aqui de metade da tarifa de pedágio, aplicando progressivamente esses descontos aqui que estão mencionados, né, entre 2%, 5%, você chega a descontos bastante expressivos ao final de cada mês. Temos também uma questão de regulação por incentivos, então são degraus tarifários que são colocados dentro desse contrato de concessão, que, como eu falei, a concessionária só acessa eles mediante a entrega
de obras, né, o cumprimento de requisitos que estão dentro do programa da concessão. A gente traz aqui, durante o período de transição, né, que é um período em que vai se acompanhar de forma mais detida, mais próxima à concessão, nós temos 3 reajustes nesse sentido previstos, no patamar ali de 28% a 35%, né, que vão sendo feitos então com 6, 18 e 30 meses. Então a concessionária ela vai comprovando que ela está executando as obras e aí a NTT libera aquele próximo reajuste tarifário para que ela vá chegando então na tarifa que equilibra toda essa modelagem, né? A tarifa que paga todos esses investimentos que estão previstos. E isso é uma segurança também do ponto de vista do usuário, que se não houver a entrega desses investimentos, também não há os incrementos. E esse período inicial nós chamamos então de período de transição, por ter diversas características específicas, né, que não são comuns aos contratos de concessão normais, né, que se firma. Então aqui é uma situação de recuperação do ativo, que a gente então faz tem um critério, né, faz um regramento muito mais rigoroso, que é o que a gente traz aqui. Então, primeiramente, tudo isso é fiscalizado por um verificador independente, que é um ator externo contratado pela nossa empresa estatal, a Infra S.A., que vai fazer o acompanhamento de todas essas metas, né, tanto em parâmetros de desempenho, como entrega de obras, vai fazer o acompanhamento, inclusive, da arrecadação da concessionária nesse período, e dá todo esse suporte de informações à NTT para suas tomadas de decisão. Por meio desse sistema, nós faremos a medição de metas trimestrais que, se não atingidas, né, em determinado percentual, não é possível você ter a elevação da tarifa de pedágio. Então, a gente estabelece aqui como métrica de que tem que ser cumprido pelo menos 80%, né, dessas metas. Caso contrário, você não tem o incremento tarifário. E também, se isso ocorrer, né, abaixo de 80%, a concessionária pode ter uma extinção antecipada desse contrato de concessão e rapidamente. Então, ela já previamente acorda com essa possibilidade, caso não cumpra o contrato. Então, você evita todo um processo moroso de caducidade, um processo bastante litigioso, e já haveria uma substituição rápida da concessionária por um novo contrato, né? Então, algo que a gente tem bastante dificuldade de fazer no regime tradicional de caducidade, aqui já há esse acordo da concessionária, né? Por fim, aqui a gente traz então a relação de tarifas com investimentos. Temos aqui o patamar, né, inicial, que se considera então a partir do ano 1, no 6º mês, né, como a gente colocou o primeiro reajuste da tarifa de pedágio, diante da mobilização, né, e primeiros requisitos que são necessários para a execução das obras. A gente parte então de uma tarifa de 7,10 e com as entregas, como nós comentamos ali, graduais, né, dos investimentos, e a gente tem uma correspondência então da curva também de investimentos, o volume de investimentos aqui em laranja, vão sendo entregues os investimentos e habilitando então que vá se alcançando esses degraus tarifários. Os investimentos estão aqui resumidos, né, 334 quilômetros, trechos ampliados, né, nos seus diversos tipos de ampliação, e essa curva toda é feita em 10 anos, de forma que no 10º ano se atinge todos os investimentos de ampliação, e a tarifa então chegaria ao patamar de 15,60. Isso é a tarifa quilométrica, né, a tarifa aqui expressa a cada 100 quilômetros, que nas praças de pedágio vai ter uma quilometragem menor de cobertura, e a conta da face do que se paga é menor, né, que a gente varia aqui, a depender da praça, entre 50% e 80% desse valor. Então, a gente está falando aqui de entre 8 e 12 reais, né, na tarifa de face, depois de todas as ampliações realizadas, né. O mesmo raciocínio vale aqui para o 7,10, né, a gente teria também tarifas de face menores do que esse valor, porque esse valor é para um trecho de 100 km, como eu comentei. Então, aqui a gente traz, após apresentar aqui a proposta específica, né, uma comparação também com outros projetos. Então, lá nas premissas, a gente viu que uma das questões era justamente estar abaixo da média de outros projetos de concessão. E aqui a gente traz alguns casos para demonstrar isso, né, apresentando o caso concreto da Eco 101, com essa elevação que a gente tem na tarifa a cada 100 km de 7,10 para 15,60, e outros casos, né, nós temos dentro das nossas concessões tarifas aqui combinando pista simples no cinza e no amarelo pista dupla, tarifas que oscilam aí entre R$15, né, na pista dupla até R$22,50.
Então, aqui majoritariamente estará em pista dupla, né? Então, os valores aproximados, né, próximos desses, são a nossa referência. Então, quando a gente compara todo esse conjunto de novos projetos espalhados ao longo de todo o país, se percebe que os valores atingidos aqui, eles se mantêm abaixo dessa média que é colocada. A gente tem o caso mais extremo aqui, por exemplo, da BR-381 em Minas Gerais, recentemente concedido, o leilão foi esse ano, em que a gente tem 22,50 a tarifa de pista dupla e 16 a tarifa de pista simples. Então, é um patamar que as nossas concessões têm chegado. Outros casos aqui, como a 163 Mato Grosso do Sul, em R$19,90, enfim. É o patamar hoje, quando se atualiza novos estudos, né, os preços atuais que se praticam, se atinge, então, esses níveis. Então, esses seriam os elementos, as informações principais aqui que a gente teria para apresentar. Reforço que todo o programa de investimentos está no nosso site, né, por meio do termo aditivo ao contrato de concessão. O programa de exploração da rodovia, onde você encontra de forma detalhada todas as intervenções, em qual ano serão realizadas, e temos também toda a planilha que mostra os investimentos e as receitas que estão sendo previstas, né, equalizando esse fluxo de caixa, né, de forma a neutralizar o valor presente líquido, né, da modelagem. Então, evidenciando todos os custos, enfim, foram custos que passaram por ampla avaliação da NTT, né, de adequação em relação ao que se pratica hoje no mercado, preços compatíveis com o mercado. Inclusive, isso era um requisito do Tribunal de Contas da União, está entre as condicionantes do Tribunal de Contas da União para poder seguir no processo. Então, tudo isso pode ser auditado, verificado, e a gente, então, tem o processo de contribuições. Caso os senhores queiram fazer contribuições ao processo competitivo e comentários aqui, pedirem mais esclarecimentos, está aberto a recepcionar isso por meio do nosso sistema participante. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Vamos iniciar, então, a chamada dos participantes inscritos aqui para a manifestação. Eu começo pelo deputado estadual Fabrício Gandini Aquino. Tudo bem, deputado? Nós vamos condicionar... pode ser aí. Nós vamos condicionar aqui a 5 minutos, mas o senhor fica à vontade para falar, tá bom? Ok. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou o presidente da Comissão de Fiscalização, especificamente da BR-101 e da Rodovia do Sol, que acabou o contrato, né? E hoje nós temos lá livre do pedágio, os investimentos foram feitos, finalizados e discutidos. Então, nós estamos há 6 anos, Rafael, 6 anos fazendo acompanhamento junto na Assembleia, convidando, a NTT já esteve lá várias vezes, a ECO 101, Polícia Rodoviária Federal, e o que nós lamentamos, e é importante registrar, é que hoje nós deveríamos, pelo contrato original, estar com quase 90 ou 90 e poucos % da pista duplicada, dos 450 quilômetros. Então, hoje, na data de hoje, 10 anos, eu acho que já tem esse contrato, até um pouquinho mais, nós deveríamos ter essa duplicação já feita. E nós estamos aqui agora discutindo a partir de 113 quilômetros, acho que 117 quilômetros foram duplicados, apenas dos 450. A rodovia continua ainda para o Espírito Santense, aí fugindo um pouco da questão técnica, para o Espírito Santense, a rodovia ainda continua uma máquina de matar. Recentemente morreram mais 3 aqui, agora, semana passada. Vários acidentes acontecem, e a expectativa do Capixaba era que isso fosse resolvido, porque ela já foi bem pior, é importante dizer, antes da concessão, mas ela ainda continua sendo uma máquina de matar. E a gente só vai ver essa transformação, essa modificação, quando a gente tiver, de fato, esse contrato sendo cumprido, dentro desse cronograma, e me deixou bem com muita certeza de que a gente precisa ter um novo processo de acompanhamento desse contrato. Acredito que a solução que está sendo colocada é uma solução
que visa da celeridade, isso é importante, a gente para o Capixaba também é importante, até porque nós vamos viver agora, e aí, agora sendo um pouco mais técnico, nós vamos viver agora um momento de transição em relação à reforma tributária, que os estados precisam ser competitivos para atrair as empresas. E a gente vai perder, a gente tem hoje uma série de concessões que são feitas, Sudene, e a gente vai ter agora que ter logística, porque senão ninguém vai vir para cá, não tenha dúvida. E a 101, como foi falado aqui diversas vezes, é uma das mais importantes, é a rodovia mais importante do estado do Espírito Santo, e todo Capixaba tem essa perspectiva. O que eu queria deixar algumas perguntas? Eu acho que a ansiedade do Capixaba é um pouco pela informação. Hoje nós estamos tendo um pouco de informações importantes, mas nós precisamos que isso chegue para a população. Aonde vai duplicar? Porque a gente ficou 1 ano e 10 meses sem informação, simplesmente sem saber o que estava sendo discutido dentro das estruturas de poder. Estava sendo discutido soluções, creio que inclusive as melhores, as tecnicamente adequadas, mas nós precisamos também que a população participe desse processo. Eu sei que existem questões técnicas que não podem ser retiradas dessa discussão, mas a população precisa entender, não vai ser duplicado, mas, por exemplo, vou dar um exemplo que eu estava conversando essa semana com o prefeito de São Mateus, eleito agora. Ele falou, Gandini, poxa, não vai duplicar nada aqui, nós temos uma pasta de pedágio dentro da nossa cidade e não vai ser duplicado nada. Ele não tinha informação, inclusive, que teria as terceiras faixas lá na região dele. Então, essas informações precisam chegar. Acredito que esse período agora é um período para que isso aconteça. Mas eu não sei se pode, aí já é uma pergunta, se pode ser feito propostas diferentes do que está sendo discutido, né? A gente vai ter até abril, esse período, a gente pode fazer alguma proposta. Por exemplo, essa duplicação que vocês estão propondo nesse trecho, era melhor que fosse nesse outro trecho, porque as pessoas sabem, a dinâmica local ela é importante também, tenho certeza que vocês observaram isso, mas a gente sabe o quanto é importante a dinâmica local. Às vezes, uma passagem de nível que vocês vão fazer num local, era melhor que fizessem em outro. Então, assim, eu acredito que esse momento agora deveria e deve servir para isso, né? Outra questão que eu fiquei na dúvida, se Linhares está incluso nesse cálculo de 170 quilômetros. Vão ser duplicados 170 quilômetros, ok? No novo contrato. Linhares está dentro desse cálculo de vocês ou não está? Porque eu vi que tem até um termo que foi possivelmente, ou tem um termo ali que foi colocado que pode ser, deu a entender que pode ser feito ou não, a questão de Linhares. Ok? Foi isso que me deu a entender nesse primeiro momento. Mas está incluso nesse cálculo que vocês falaram de 170, porque 35 eu vi que cabe a questão de Linhares. Então, essa é uma dúvida que ficou também. Motos não serão, né? É um pedido grande. A gente tem as pessoas. A gente tinha um caso de um pedreiro ali em Vilagem do Sol. Ele tinha que pagar quase R$25 para fazer o serviço e voltar para casa. Ele falou, Gandini, eu perco metade do meu dia, 1/4 do valor que eu recebo de diária eu tenho que deixar na rodovia. Então, as pessoas que têm um trabalho mais simples e que possam fazer de forma das motos, é super importante que a gente mantenha essa decisão que foi tomada há algum tempo e que isso realmente esteja no contrato. Então, eu acho que eram essas as questões que eu gostaria de contar e agradecer. Acho que é um momento importante que a gente precisa aproveitar ao máximo e informar os prefeitos, as pessoas que isso está sendo discutido, até para a gente possa incorporar. Torço para que dê certo e que esse acompanhamento de trimestral que foi falado, que seja cumprido. Sabe por quê? A gente não pode chegar no 10º ano de um contrato, ver que ele não foi feito quase nada, 100 quilômetros de 450, poxa, vamos dar uma solução. Vamos dar, graças a Deus vamos dar, é uma questão importante, mas, poxa, não vamos esperar 10 anos para fazer um ajuste desse. Esse ajuste deveria ter sido feito lá atrás. Quando viu que a licença não vai sair, eu já percebi que o IBAMA não abre mão, a gente ouviu 10 vezes o IBAMA falou, Soretama, não vamos dar licença, e eles não abrem mão disso. Então não adianta a empresa ficar mandando projeto e voltando, sendo que eles já negaram 10 vezes e não vão liberar aquela situação,
E aí a gente fica discutindo isso e viabilizando um contrato inteiro, discutindo 10 anos e não tendo a solução. Então, assim, é o apelo que eu faço. A gente quer que a rodovia seja toda duplicada. Esse é um interesse do Espírito Santense. Acho que em outra etapa a gente consegue concluir, mas isso é importante a gente registrar também na audiência. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Convido agora o senhor Natan Matos Costa Moro. Nosso encontro. Pergunto se mais alguém que esteja aqui na plateia queira fazer uso da palavra. Não? Bom, sendo assim, então, a gente chegou ao final dessas contribuições orais aqui. Eu passo a palavra novamente ao superintendente da SUCOM, Marcelo Fonseca, para responder às considerações do deputado. Deputado Gandini, primeiramente agradecer as colocações aqui. Com todo o prazer que a gente esclarece aqui, né? Estávamos muito ansiosos por esse momento de poder trazer a público. Acho que a primeira colocação é essa, né? É um processo que foi gestado há quase 2 anos em discussões, primeiramente no âmbito da NTT, posteriormente no grupo de trabalho, transitou então para uma comissão de solução consensual, cujo regramento do TCU é o sigilo, né? Então, nós recebíamos, inclusive, muitos questionamentos por ofício e tínhamos sempre que informar que o sigilo não era nosso, era do Tribunal de Contas e aguardávamos muito esse momento de poder trazer aqui as informações sobre a proposta. Então, a gente procurou cobrir aqui, né, na apresentação e estamos abertos a fazer reuniões posteriormente, caso vocês queiram mais detalhes, né, abrir mais as questões técnicas, e o processo de consulta também está aberto para que a gente possa trocar essas informações. E a primeira questão aqui, se é possível apresentar propostas, né, entendo essas propostas como aprimoramentos, né, aperfeiçoamentos do material que está colocado, e aí é uma questão bastante sensível, né, do ponto de vista da solução consensual, porque ela já envolve uma ampla negociação, foram 120 dias em comissão, discutindo todos os detalhes, e é um modelo que se equilibra, né? Então você mexe em uma variável, eventualmente coloca um investimento, isso vai impactar na tarifa, nos degraus tarifários, tem todo um arranjo ali que foi difícil, muito difícil de chegar ao consenso, né? Então a gente trata isso com muito cuidado, né, para que não se desvirtue ou se faça algum dano estrutural a essa construção toda que foi colocada, mas avaliaremos tudo aquilo que vier, né, em termos de contribuições. Se for possível atender, preservando esse espírito, faremos algum ajuste pontual, mas sendo algo mais estrutural, a gente aqui entende que deve registrar todos esses pleitos, né, a gente ter uma absorção disso, porque o contrato ele tem vários momentos em que isso pode ser ajustado posteriormente. Então a gente tem os estoques de melhorias, né, que são quantitativos que a NTT pode acionar já para a inclusão de passarelas, acessos, né, dispositivos em desnível, né, todos os investimentos mais pontuais que tocam municípios podem ser feitos por ali. E temos também a possibilidade de incluir investimentos posteriormente também por fluxo de caixa marginal, né, que é um instrumento em que a gente abre um novo fluxo, calcula aquele orçamento, né, e prevê então a necessidade de receitas para aquilo, com alguma incorporação na tarifa de pedágio. Isso pode ser feito por revisões extraordinárias, quando for uma questão mais urgente, que impacte a segurança, ou até em revisões quinquenais, que é quando você revisa toda a necessidade da rodovia. Para o momento, tecnicamente, é o que está colocado, né? Nós acreditamos muito que atende às necessidades da rodovia. Então, os pedidos que iam chegando ao longo desse processo, nos últimos 2 anos, nós íamos sempre coletando eles, e nesse momento que houve a elaboração da proposta junto à concessionária, isso era sopesado, né? Se não se deveria incluir mais alguma questão, os próprios contornos foram bastante discutidos, e a gente chegou então a esse primeiro material aqui. E essa gestão, então, ela é de 24 anos, né? Depois, certamente, outras questões devem aparecer. Então, a gente vai tratar dessa maneira. Sendo algo muito pontual que a gente possa corrigir, a gente vai avaliar. Sendo algo mais estrutural, a gente registra e deixa, então, para esses momentos de revisão do contrato, né? Para que a gente não desfaça todo o trabalho, porque 2 anos é um tempo razoável para chegar até aqui, ainda tem um pouco de caminhada até o ano que vem para que a gente consiga concluir o trabalho e botar a solução para rodar. Então, qualquer desestruturação ali disso que foi construído tomaria um tempo também considerável. A questão de Linhares, o que nós entendemos no âmbito dessa comissão de solução consensual é que o mérito pela sua inclusão, ele existe. Então, entendemos que ele está dentro do projeto,
Então, esse é o primeiro recado, só que nós não tínhamos ainda uma definição do orçamento. É uma obra que, nas estimativas iniciais, ela gira em torno de 500 milhões de reais, né, algo bastante considerável, mais de 30 quilômetros de contorno, e a priori, então, nós entendemos que deveríamos escrutinar melhor esse projeto, essas estimativas da concessionária, passar por uma análise de projeto executivo, para que a gente tivesse, então, a autorização para essas obras acontecerem, mas esse regramento ele já vai estar dentro do contrato. Então, a concessionária já tem ali prazos para que ela entregue o estudo, né, o projeto executivo posteriormente, que a gente faça essa análise e aí só defina qual é o valor efetivamente que vai ingressar. Então, esses quantitativos, eles não constam dos 170 quilômetros de duplicação que estão sendo considerados ali. Eles se adicionarão, então, é um contorno, né, que se adicionará essa quilometragem posteriormente. E a previsão que a gente tem é que essa questão esteja ali equacionada dentro do ciclo de investimentos, né, que é de 10 anos, mas possivelmente ali pelo 8º ano isso esteja equacionado. Motos é uma política pública que está sendo mantida, né, estendida para todos os novos contratos, a isenção. Então, hoje, nos novos contratos de concessão da NTT, nós sempre temos colocado a isenção, e aqui também foi amplamente discutido com a concessionária, embora os motociclistas utilizem bastante a operação, então é uma questão que se discute bastante, né, se não deveria haver um certo pagamento, mas a conclusão da política pública e mantida pelo Ministério nos contratos, em todos os contratos, sim, benéfica a isenção e ela está assegurada também por meio do termo aditivo. Os acompanhamentos trimestrais, né, que a gente coloca aqui, é um regime novo, regime bastante intenso. Ele é baseado nos TACs, né, nos planos de ação, dos termos de ajustamento de conduta, que foram firmados já pela NTT historicamente em contratos que tinham problemas de execução, em que você torna mais rigoroso o acompanhamento, e a gente tem uma ferramenta nova aqui que é o verificador independente, né? Então, as análises do que está sendo entregue, ele não é uma posição da concessionária exclusivamente, a gente tem um terceiro que nos traz a posição independente, né, para que a NTT tenha toda a informação e possa, de forma rápida, tomar suas decisões. E como foi destacado até pela secretária Viviane aqui, inclusive está na política pública, né, é um arranjo todo bastante robusto, né, de segurança sobre esse momento, né, de recuperação do contrato. Se houver um descumprimento, né, por mais de 2 trimestres, você instaura esse processo de extinção antecipada, e é um processo de rito sumário que deve ter no máximo 120 dias. Então, se houver um descumprimento em 120 dias, esse concessionário ele sai, e ele sai de forma consensual, porque ele já concordou com isso previamente, baseado em metas objetivas, né, de cumprimento. Então, tudo aquilo que a gente viu, de aquele cronograma de duplicações e faixas adicionais, aquelas serão as metas que vão estar ali desdobradas dentro de metas trimestrais, né? Eles são anuais, mas elas vão estar desdobradas em percentuais trimestrais que vão sendo acompanhados pela agência. Então, acredito que tenha coberto aqui as questões e a gente segue à disposição. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez. Então, não havendo nenhuma outra participação, em nome da NTT, eu agradeço a participação de todos e declaro encerrada esta reunião pública, realizada hoje na data de 26 de novembro de 2024, aqui na cidade de Vitória, Espírito Santo. Uma boa tarde a todos.